Bem-vindos a mais um encontro de saberes essenciais, ciclo de palestras organizado pelo Centro de Estudos Universais. Hoje vamos receber o filósofo Antônio Florentino, professor do doutorado da Unicamp e pesquisador do Centro Brasil-China, também da Unicamp, para a aula Mestre Eckhart e seus mestres. O Centro de Estudos Universais é uma associação sem fins lucrativos que realiza atividades direcionadas ao estudo, pesquisa, produção e divulgação de ideias, possibilidades e serviços que integrem os saberes fundamentais, a arte, a ciência e a espiritualidade. Estes encontros são gratuitos e você pode retribuir adquirindo a produção de comunidades indígenas e quilombolas por meio da Rede Multiétnica, um projeto lançado pelo CEL em parceria com a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Em breve eu posto para vocês o link no chat para quem estiver interessado em conhecer mais sobre esse projeto e os produtos que são comercializados. Boa noite, Florentino. Bem-vindo a mais este encontro. Obrigado, Helena. Boa noite. Boa noite a todas e a todos também, né? E mais uma vez eu agradeço, né? Então não posso deixar de não agradecer por essa oportunidade muito particular nesses tempos de pandemia, né? Eu estava conversando com a Helena há pouco tempo, antes do início, que a gente estava conversando um pouco e falando justamente sobre a importância que essas aberturas, esses espaços para essas reflexões que a gente está tendo não só no meu curso, entende, mas em todos os outros cursos, entende, nesse bloco todo oferecido por vocês aí. Então, é muito importante, esse espaço é muito importante a gente pensar algumas questões que nós estamos colocando já há um tempo, que o Paulo colocou, que todos os outros colegas colocaram também, né? Que são questões simples, mas extremamente complexas, né? São questões que tratam do nosso estar nesse universo, do nosso estar nesse mundo, da nossa relação com esse mundo. E o que eu acho que é mais intenso ainda é da nossa percepção sobre estar no mundo, né? Porque nós não só estamos no mundo, nós não só percebemos o mundo, mas nós percebemos que nós percebemos o mundo também, que nós estamos no mundo, que nós lidamos com os outros, com os outros em forma de pessoas, os outros em forma de animais, de plantas, e tem todo tipo de alteridade, né? E a radicalidade da perspectiva budista, eu não sou budista, mas eu acho muito interessante a radicalidade da perspectiva budista, é como nós lidamos, inclusive, com o outro enquanto vírus também, né? Enquanto bactéria, enquanto seres minúsculos, enquanto esse complexo extremamente interessante que é o que nós chamamos de mundo, né? Então, eu acho que nós temos esse espaço bem particular e nós temos, então, condições e nós temos tempo mínimo para pensar essas questões, né? Não são questões técnicas, apesar de às vezes a gente ter que entrar em questões técnicas, é o caso, inclusive, da minha exposição de hoje, tem algumas questões técnicas da filosofia, mas essas questões técnicas, essas questões secundárias, essas questões gerais, elas são fundamentais para a gente escolher uma linha de abordagem daquilo que nós somos, né? Não quero dizer que nós vamos decifrar esse enigma, né? Nem uma proposta da minha reflexão decifrar esse enigma. Quem somos nós? Né? O que é isso que sou eu? Ou quem é esse que faz a pergunta? Ou como eu me relaciono? Assim, o propósito não é
em última instância, responder, entende? Mas, pelo menos, criar possibilidades para que cada um busque a sua própria resposta ou as suas próprias respostas, né? E, nesse sentido, a linha fundamental que eu tomei como referência é a perspectiva zen budista, e eu já falei desde no primeiro encontro que é uma perspectiva zen budista, mas é uma perspectiva zen budista que percorre um determinado fio condutor. Então, eu não falo o tempo todo de todas as perspectivas zen budistas, eu não falo do budismo em geral, porque é um universo muito amplo, mas eu tracei no primeiro e no segundo encontro um determinado caminho, que eu chamo do caminho mais filosófico do budismo, e esse caminho ele foi sendo estruturado no primeiro encontro, no segundo encontro, e hoje eu vou tratar de um pensador, vou abordar algumas questões de um pensador ocidental, mas é um pensador ocidental importantíssimo para o Zen budismo. Para o Zen budismo, vou chamar assim, que é o Zen budismo da filosofia da escola de Kyoto. A filosofia da escola de Kyoto, ou a escola de Kyoto, que é a escola de filosofia japonesa do século XX, não é uma escola zen budista, mas se fundamenta em bases zen budistas. E, para esclarecer melhor esse percurso, eu recorro àquela famosa série do Boi e do Pastor. Eu vi uma forma muito interessante de expor de uma dançarina, entende, expor a história. Ela usa o termo o boi e o monge, se não me engano, o boi e o monge, né? Eu sigo uma tradução alemã feita pelo Tsujimura, o Tsujimura, que é um dos membros da escola de Kyoto, e ele usa o termo boi e o pastor. Então, a história foi traduzida para o alemão por o boi e o pastor, Hirte, que é pastor. Então, eu uso esse termo em função da tradução que foi feita pelo Tsujimura. E o Tsujimura foi aluno do Ueda. O Ueda é um filósofo da escola de Kyoto também, que, por sua vez, foi aluno do Nishitani, outro grande filósofo, membro da escola de Kyoto, e todos eles estudaram na Alemanha. E aí eu já começo a fazer uma conexão. Estudaram na Alemanha e todos conhecem a tradução que foi feita do japonês para o alemão. Então, por esse motivo, eu uso o termo pastor e não monge, né? Isso é apenas um detalhe. Mas por quê? Porque tem ali o touro e o monge, o boi e o pastor. Bom, são formas distintas de traduzir. Eu peguei o alemão, e a palavra em japonês também se aproxima a boi, né? Mas isso não é tão importante. O mais importante é o seguinte, né? Quem interpreta essa história, ou a interpretação clássica dessa história que eu passei para vocês, é do Ueda, mas existem dezenas de interpretações escritas e interpretações não escritas, porque todo grande monge zen budista faz uma interpretação dessa história. Eu tenho pelo menos 4 interpretações de vou chamar de grandes teóricos do zen budismo sobre essa história. Tenho pelo menos 4 delas. Mas eu sei que existem centenas de interpretações e tudo mais. O nosso encontro de hoje, ele tem como tema central Mestre Eckhart e seus mestres. A história dos seus mestres eu vou tocar logo adiante, mas o mais importante é o seguinte: por que inserir Mestre Eckhart nessa reflexão, que parece ser uma reflexão sobre o Zen budismo, parece ser uma abordagem zen budista, né? Bom, já adiantei inicialmente o motivo, né? Tanto o Tsujimura, um filósofo da escola de Kyoto, quanto Ohashi, eu vou começar com Ohashi.
O Ohashi já esteve em vários colóquios que eu organizei em Campinas, o Ohashi, Ryosuke Ohashi. Depois nós temos, está vivo, 74 anos, 75 anos de idade. Depois tem o Tsujimura, que é da terceira geração da escola de Kyoto. Depois nós temos o Ueda, que faleceu há pouco tempo, já faleceu com 90 e tantos anos. E o Nishitani, que faleceu em 1990, também com 90 anos de idade. O mais interessante dos filósofos da escola de Kyoto, entende, é que todos morrem com 90, 95, 98 anos, todos, não tem nenhum assim. Não, tem uns 3, entende? Mas assim, que morreu novo, entende? Então, é um fato muito interessante isso. Agora, vamos lá. O Nishitani, que é de uma fase intermediária da escola de Kyoto, ele foi para a Alemanha na década de 1930, e na Alemanha ele estudou com Heidegger. E ele apresentou nos seminários do Heidegger, nos cursos do Heidegger da década de final, acho que de 37, 38 a 39, antes, antes do início da guerra, até o início da guerra, o Nishitani apresentou um seminário no curso do Heidegger. O seminário foi sobre Nietzsche e Mestre Eckhart, a partir de uma leitura zen budista. Ora, a partir desse momento, o Mestre Eckhart se torna uma referência importante para o diálogo intercultural entre os pensadores da escola de Kyoto e a filosofia ocidental, principalmente os pensadores da escola de Kyoto mais ligados ao zen budismo. Então, a questão mais importante é o que o Eckhart tem que atraiu tanto assim os budistas, ou os zen budistas. Outra questão, o que o Nietzsche tem que atraiu tanto assim os zen budistas? Por que os zen budistas não foram atraídos, por exemplo, por pensadores mais, vamos chamar assim, de religiosos mais tradicionais? Nós temos o Eckhart e depois nós temos também o Nietzsche. 2 pensadores que a gente poderia dizer que são outsiders, 2 pensadores que são completamente fora dos padrões tradicionais da filosofia ocidental, e principalmente da filosofia alemã. Né? No último encontro, alguém perguntou, escuta, mas o zen budismo é um ateísmo? Essa pergunta é muito interessante, porque tem outro autor zen budista, muito interessante, monge budista, que é o Hisamatsu. O Hisamatsu escreve um artigo muito interessante, um livro que é o seguinte: Por que sou ateu? O monge budista. É chocante, né? Oh, mas como o monge budista é ateu? Por que sou ateu? Por que o ateísmo? Né? Mas vamos avançar um pouco mais nessa linha, mas tendo em vista o seguinte, né? O Eckhart morreu, se não me engano, em 1300 alguma coisa, logo eu vou passar a data exata da morte dele, certo? E ele morreu um pouco antes, um pouco antes da sua morte anunciada, porque ele seria queimado na fogueira, acusado de ateísmo também. Né? Bom, essa questão é ateu ou não é ateu e tal, tudo, essa questão a gente pode retomar posteriormente para a gente pensar a radicalidade que é tanto o pensamento do mestre Eckhart quanto o pensamento do zen budismo. Né? Eu ia pedir para a Helena repassar a história do boi e do pastor. Vamos repassar, Helena, rapidamente. Vamos repassar as imagens, porque a partir das imagens eu retomo alguns pontos e entro diretamente nas reflexões que eu estou fazendo hoje, quero fazer hoje a partir dessa introdução. Né? Então, a história que nós usamos como pano de fundo, como referência, é o boi e o pastor. A procura do boi. Né? Como a gente viu nosso primeiro encontro, o boi simboliza nessa história aquilo que o verdadeiro si mesmo. E o pastor é o homem. Então, veja só, nós temos inicialmente uma cisão.
Qual é a cisão? Uma cisão entre o verdadeiro si mesmo e aquilo que nós somos. Não, aliás, aquilo que nós somos enquanto homem e o verdadeiro si mesmo. Então, algo se perdeu. O que se perdeu? Essa é uma questão interessante, né? Se nós buscamos, entende? Porque houve um desgarrar. Nós não sabemos quando que isso ocorreu, mas há um desgarrar. Do quê? Do boi. O boi simboliza o verdadeiro si mesmo. Então tem um falso si mesmo. Isso é interessante. Então, se tem um verdadeiro si mesmo, é porque tem um falso si mesmo. Então, o verdadeiro si mesmo, ele fugiu. Né? Então, nós vamos ver no último quadro como que... Não como que ele foge, né? Mas ele fugiu. A procura do boi, a procura do verdadeiro si mesmo, a procura daquilo que nós somos. Você, mas nós não sabemos quem nós somos? Bom, não é tão fácil assim de chegar a esse ponto, né? Eu acho que nem a filosofia, nem a psicanálise, entende? Ninguém ou nenhuma perspectiva do conhecimento conseguiu ou ousou a fazer uma afirmação definitiva sobre esse ponto. Quem somos nós? Né? Quem é esse verdadeiro si mesmo que desapareceu? Helena, passa para a segunda, por favor. E a segunda é o encontrar das pegadas do boi. Né? A primeira é o boi desapareceu e vislumbramos as pegadas desse boi que desapareceu, vislumbramos as pegadas desse verdadeiro si mesmo. Dentro da perspectiva do Zen budismo, ou da perspectiva budista que adota essa vertente, entende? Encontrar as pegadas não é uma coisa fácil. Né? Perceber que o nosso verdadeiro si mesmo já não é uma coisa tão fácil. Nosso verdadeiro si mesmo está distante, está longe, já não é uma coisa tão fácil assim. Encontrar as pegadas. Como que nós podemos encontrar as pegadas de algo que desapareceu que nós não sabemos bem o que é? Né? Na tradição budista, existem exercícios, existem atividades, existem leituras, existem práticas que nos permitem encontrar as pegadas. Né? E após o encontro das pegadas do boi, nós temos o terceiro quadro, que é o encontrar as pegadas do boi, entende? Que é o encontro do boi, o encontrar do boi. Esse verdadeiro si mesmo que desapareceu, ele foi encontrado, entende? Mas ele foi encontrado, mas eu já vou pedir a Helena já para passar imediatamente para o quarto quadro. Entende? Ele foi encontrado, mas ainda há uma relação dual nesse encontrar, e essa relação dual, ela pressupõe uma ação mais intensa, que é a ação de captura desse si mesmo que havia desaparecido. Para o budismo, ou para o Zen budismo, entende? A captura do boi é fundamental em função dos tempos que o próprio boi passou pastando em áreas selvagens, ou seja, para o Zen budismo, entende? Assim, o nosso desvio das questões mais importantes, né? Os apegos àquilo que não conduz a lugar nenhum, né? E nós vamos ver quais são esses tipos de apego. Né? Então, o apego é o principal elemento, o apego é o pasto, onde o boi perdido pastava. Ora, mas não é um apego aos bens materiais, não é isso, entende? Também, mas esse apego é secundário. Existe outro apego mais importante, que é o tema fundamental das nossas questões de hoje, que é um apego no plano teórico. Vamos então para... Helena, vamos passar para o próximo quadro. E o próximo quadro é o domar do boi. O boi foi encontrado, tem a doma do boi, ou seja, esse verdadeiro si mesmo, entende? Que se desgarra, que se perde, ele tem que ser domado. Né? Agora, o que significa esse domar? O nosso verdadeiro si mesmo? Por que não deixar o si mesmo pastando nos campos selvagens, entende?
é porque leva ao sofrimento. A grande questão que está sendo colocada é a seguinte, né? O desprendimento do boi, do pastor, leva a um sofrimento permanente. Então, o projeto budista é um projeto soteriológico, é um projeto que visa resolver, numa determinada perspectiva, o problema do sofrimento. Então, a doma do boi está diretamente vinculada, entende, ao sofrimento que nos causa o boi pastando distante do pastor, ou seja, aquilo que nós verdadeiramente somos e isso que nós chamamos de eu estão desconectados. Né? Tem a doma do boi, e daí a gente pode passar para o 6º quadro, que é voltar para casa no dorso do boi, no lombo do boi, ou seja, nós temos aí já uma casa, a volta para casa, ou seja, aquilo que nos acolhe, e aí um pastor e um boi que não estão mais numa relação de conflito, né, de fuga, de captura, de segura, entende? Já tem um retorno tranquilo para casa, e chegamos no quadro 7º, que é o boi foi esquecido e o pastor permanece. Esse quadro 7, entende? Esse quadro 7, entende? É uma relação do homem com a lua, portanto, nós temos aí uma lua que ilumina, ele não está rezando, entende? Ele está meditando, e o boi foi esquecido, o pastor permanece. Quem que foi esquecido, entende? Esse tão procurado verdadeiro si mesmo. Quem sou eu e tal. Então, já é um momento de calma que nós estamos passando por um ponto que é o ponto da chamada serenidade diante do mundo. Né? O boi foi esquecido, o pastor permanece, e chegamos ao 8º quadro. O 8º quadro é interessantíssimo e foi a base da reflexão da aula passada, do nosso encontro passado, entende? Que é o nada absoluto, completo esquecimento do boi e do pastor. Se permanecêssemos aqui, nós estaríamos no estado de contemplação permanente, uma vida contemplativa, fora do mundo, fora das coisas. Fora, assim, o mundo é algo que deve ser evitado, o mundo é mau, o mundo não presta. Então, aqui é um distanciamento total do próprio mundo. Nós estamos numa condição total de contemplação e de ascese total, o nada absoluto. Aí vamos lembrar a aula passada. Esse nada absoluto... Um minutinho. Eu só queria reduzir a minha imagem, porque eu tenho outro texto aqui que eu gostaria de abrir agora. Uhum. Ah, consegui aqui agora. Então tá, desculpa, eu estava só reduzindo. Então, olha só, essa imagem foi o ponto de partida da nossa reflexão do nosso último encontro, entende? Que era sobre as bases filosóficas do budismo Zen, certo? Quais são essas bases filosóficas do budismo Zen, entende? São aquelas, entende? Esse nada absoluto é a junção dos termos vacuidade, shunyata e cooriginação interdependente, ou originação interdependente, que é pratitya samutpada, e que vai desembocar naquilo que eu chamei de lógica relacional, de ego vazio relacional, certo? Então, esses elementos, eles são importantíssimos e são expressos nesse 8º quadro, que é o esquecimento completo do boi e do pastor. Bom, aí tem uma questão interessantíssima. Esse 8º quadro pode ser analisado a partir da perspectiva zen budista ou a partir da perspectiva ocidental também. Então, esse é o nada absoluto, é o vazio. Bom, o que significa esse tal desse vazio? O vazio, na perspectiva do zen budista, não é uma falta, não é uma deficiência, não é uma ausência,
é outra coisa, é o tal do vazio. Nós vimos que na perspectiva chinesa, o vazio também é outra coisa completamente diferente. O vazio e nada, nesse momento aqui, são sinônimos. Vazio é o nada absoluto. Ora, o que vem a ser esse nada absoluto? Aí tem um ponto importantíssimo, entende? Porque a ideia do nada absoluto é central também no mestre Eckhart. Mas o que vem a ser esse nada absoluto? Olha, toda a tradição ocidental se funda na construção de uma referência teórica que parte do ser, não do nada, que estrutura algo, né? Isso é. Como que nós temos uma negação da afirmação ontológica de isso é, né? O mundo é, isso é, isso é. Então, parece que a negação se contrapõe à ontologia, que nós afirmamos constantemente, né? O mundo é assim. Então, o caráter afirmativo recorrente da tradição filosófica ocidental parece que nega o tal do nada. E o que nós queremos na nossa reflexão é justamente avançar um pouco nessa história do tal do nada. Por quê? Porque o exercício fundamental, tanto da perspectiva da chamada mística renana do mestre Eckhart, quanto da perspectiva do Zen budismo, entende? É atingir justamente o nada do próprio ego. Mas como assim? É negar o meu eu? Não, não é uma negação do eu. É negar o ego? Não, também não é uma negação. É o quê? É o esvaziamento desse eu. E o esvaziamento desse eu tem a ver com o boi que fugiu. Tem a ver com a doma do boi. Por quê? Porque o ego inflado é justamente aquele ego que tem que ser domado. Então o ego que está preso a todas as coisas, a isso, aquilo, todos os tipos de apegos, são justamente os pontos que levam o boi à condição de selvagem, de ter que ser domado. Então, o apego é um elemento fundamental. E o esvaziamento do eu é justamente abrir mão de todos os apegos. Mas é possível fazer isso? É possível, mas nós temos que pensar uma questão, né? Qual é o principal apego? Esse que nos interessa. Qual é o principal apego? É o apego da tal da predicação, da substancialização. Mas o que significa isso, Florentino? Isso é o que está por vir. O principal apego é o apego da predicação. Aí sim nós vamos ver a importância do mestre Eckhart para a nossa reflexão e por que o mestre Eckhart vai ser compreendido hoje a partir de seus mestres, principalmente de um grande mestre, que é o Aristóteles. O Aristóteles é talvez a referência mais importante para o mestre Eckhart, mas ele tem outras referências importantes na história da filosofia, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, principalmente Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho, pela bomba que ele nos traz em relação ao tempo, a desconstrução que ele faz da ideia de um tempo linear e do tempo enquanto um presente absoluto. Mas isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Então, veja só, a perspectiva zen budista, a perspectiva oriental, ela nos aponta esse percurso, e esse percurso não é um percurso religioso, entre aspas, como nós vimos no encontro passado, entende? É um percurso que se dá também pela via, vamos chamar, espiritual, mas é um percurso que se dá também pela desconstrução lógica. Então, é um percurso intelectual também. Então, nós vimos com o Nagarjuna, entende, que o que o Nagarjuna faz é uma desconstrução lógica das afirmações que são afirmações que levam a amarras. Mas isso não está tão claro ainda, Florentino, né? Então, vamos lá. A nossa forma de falar sobre o mundo, o dizer sobre o mundo, ele é a principal, vamos chamar assim, a principal
é a principal forma de apego. Mas como assim? Então, só mudar a forma de falar sobre o mundo já nos coloca numa situação de não apego? E não é. Né? E não é. Por quê? Porque a forma de falar sobre o mundo, que vou chamar aqui de uma forma predicativa, de dizer, de afirmar, é uma forma, entende, que substancializa, que transforma o mundo em algo estático, que transforma as coisas em algo estático, e esse estático é o grande equívoco. Né? Para esclarecer essas questões, e para entrar no ponto do mestre Eckhart, eu vou pedir para a Helena colocar as imagens que eu preparei para hoje. Bom, mestre Eckhart e seus mestres. Então, o Eckhart viveu nesse período, morre em 1328, ele morre indo para uma audiência, e essa audiência com a Inquisição, e logo após a morte dele, morte de infarto, logo após a morte dele, ele foi condenado por heresia, né? Isso não é tão importante para a gente, isso é um detalhe, né? Agora, por quê? Qual é a principal acusação do Eckhart enquanto um herege? Passa para o próximo quadro, Helena, por favor. Então, olha só, um dos principais mestres do Eckhart, que nos interessa aqui hoje, é o Aristóteles, certo? Agora que eu vou entrar em algumas questõezinhas técnicas para a gente entender a função ou a importância do Eckhart nessa reflexão e como que os budistas retomam o Eckhart e como que o Eckhart vai dialogar com esse pensador grego, que é um pensador central para a gente. Por quê? Porque nós somos aristotélicos até hoje. Nós somos aristotélicos até hoje. Né? O Aristóteles, ele se depara com... Na verdade, o Aristóteles dialoga com vários pensadores gregos antigos, mas o mais importante pensador que Aristóteles toma como interlocutor é o Heráclito. Aí vem cá, e daí? Por que o Heráclito é um pensador marcante para o Aristóteles? Porque o Aristóteles vai resolver um problema colocado pelo Heráclito. E essa questão é central para a gente. O Heráclito fazia a seguinte afirmação: tudo flui, tudo muda, nada permanece o mesmo, nada permanece como é. Então, tudo está em constante mudança. Ora, veja só, nós vamos ver que essa afirmação do Heráclito, ela é uma afirmação tranquila para a perspectiva budista, que fala da impermanência total de todas as coisas. Mas a filosofia grega começa a se estruturar como uma negação da ideia de que tudo flui, tudo muda. O Aristóteles vira e diz o seguinte, fala assim, não, Heráclito, não é possível. A sua afirmação leva leva ao caos, leva ao absurdo. Né? Seu argumento ao afirmar que tudo é e não é, parece fazer tudo verdadeiro, e isso não é possível. Ou algo é, ou algo não é. Então, veja só, nós temos aqui a base a estrutura do pensamento ocidental. O Aristóteles fala assim, não, esse negócio de que tudo muda, tudo se transforma, eu não aceito isso. Por quê? Alguma coisa deve permanecer. Alguma coisa fica. Algo fica, entende? Se tudo está em constante transformação, não há algo que permaneça. Não há uma subjetividade que subsiste por si mesmo. Não há uma alma. E claro que o Aristóteles não está falando da alma imortal ainda, entende? Mas o Ocidente vai fazer isso posteriormente. Né? Se tudo flui, tudo está em constante transformação, nada permanece. O Aristóteles vai dizer o seguinte, não, isso não é possível. Algo deve permanecer inalterado.
Existem várias substâncias, mas tem uma substância que é a última, essa substância não muda, essa substância não flui. Né? E esse turbilhão que nós chamamos né, de physis, onde tudo muda, tal, essas transformações todas, entende? Elas mudam, entende? Porque elas são colocadas em mutabilidade a partir de algo que é imutável. Existe um motor que coloca tudo em movimento e esse motor é imóvel. Esse motor é imóvel. Então, existe algo que não muda. É o motor que é imóvel e move tudo. Posteriormente, nós vamos ter a Idade Média transformando esse motor imóvel do Aristóteles em Deus, né? E é uma substância última que não muda, entende? A alma ocidental surge justamente nesse momento. Ora, mas o que nós tivemos na exposição anterior é a seguinte: a afirmação da mutação total permanente de todas as coisas no pensamento budista. Mas o Aristóteles vai dizer o seguinte: não, isso não é possível. Por que não é possível para Aristóteles? Porque se tudo muda, tudo flui o tempo todo, eu não posso fazer nenhuma afirmação segura e verdadeira sobre o mundo, eu não posso fazer ciência. Aí surge o Ocidente. O Aristóteles diz o seguinte: nós precisamos de ter uma estrutura de conhecimento, de pensamento, que se funda em algo não mutável. Portanto, entende? Um argumento não pode trazer uma contradição. Então, o princípio da contradição é a base do pensamento aristotélico e o princípio da não contradição, da contradição ou da não contradição, é a base de toda a tradição ocidental. Ora, a contradição é um elemento fundamental no pensamento budista, principalmente para o Nishida. Né? Agora, claro, nós vamos ter um pensador tal como Hegel que vai trabalhar a contradição. Mas tem um detalhe: o Aristóteles trabalha ainda com um motor imóvel, que põe tudo em movimento e que não é movido por nada. O Hegel também usa o motor imóvel. Ora, mas na tradição zen budista não tem motor imóvel. Por quê? Porque não tem um começo e não tem um fim. Não tem uma finalidade, não tem um percurso a ser percorrido. Então, não tem motor imóvel. Ora, não tem Deus? Não, não tem Deus. O nosso Deus surge aqui com Aristóteles. Né? Por quê? Entende? Porque há algo que colocou tudo em movimento. Né? E esse colocou tudo em movimento, ele não se move, ele é um motor imóvel. Então, aqui nós temos a criação do Deus cristão, como nós conhecemos hoje. Né? São Tomás de Aquino vai ser o grande desdobrador dessas teses do Aristóteles. Né? Agora, vamos lá. Qual que é a grande questão do Aristóteles? A grande questão do Aristóteles é o seguinte: se tudo se move, eu não posso afirmar, porque quando eu afirmo algo não é mais, já passou. E para se fazer ciência, para se fazer conhecimento, se fazer matemática, física e tal, e tudo, um conhecimento verdadeiro, nós precisamos de uma estrutura de pensamento que pressupõe necessariamente algumas permanências de substância. E aí o Aristóteles vai desenvolver um formato de pensamento, que é um silogismo. E esse silogismo, ele tem a finalidade de atingir a substância última como ela é, atingir a verdade. Aí, vamos passar para o próximo. Só um minutinho. Assim, ó, não. Assim como nos silogismos, o princípio de todos os processos de geração é a substância. Então, olha só. Assim como nos silogismos, o princípio é a substância. Então, nós temos no Aristóteles uma relação entre silogismo, substância, fim da contradição e afirmação de algo verdadeiro. Nós temos aí a construção do conhecimento ocidental. Aí é a base do Ocidente. Né? Agora, vamos então passar para a próxima. Agora, Helena, por favor. Então, o silogismo, todo mundo conhece esse tal do silogismo. Eu pego esse aqui, que é o famosinho, tá? Todos os cursinhos de filosofia para os alunos de segundo grau, ele aparece aí, entendeu? É o famoso, né? É o exemplo que todo mundo já viu, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ora, isso daqui não é um mero raciocínio lógico. Nós temos aqui a base da estrutura lógica do pensamento ocidental, né? Por quê? Entende? Porque a conclusão
certo? Ela decorre das premissas, mas nós temos aí uma construção fundamental dedutiva, né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Nós temos dois termos, né? Sócrates e mortal, na primeira parte, outro na segunda, e nós temos uma dedução, né? Olha, essa é a base da estrutura do conhecimento dedutivo ocidental, que vai ser a base de todo o conhecimento científico. Para ser um conhecimento cientificamente válido, ele não pode ser contraditório, ele não pode trazer uma contradição interna. E aí o Aristóteles vai dizer o seguinte: e para se chegar à essência das coisas, é necessário ter um instrumento importante, um instrumento correto, que é a lógica. E a lógica nos permite chegar àquilo que é o próprio mundo, ou nos permite atingir as coisas como elas realmente são. Então, veja só, chegar às coisas como elas realmente são. Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Agora, veja uma coisa. Todo homem, né, esse é o universal, é o juiz, todo homem é mortal, é um universal afirmativo. Então, nós temos o sujeito e um predicado, um verbo e um predicado. Na lógica, predicado é um atributo do sujeito, na lógica. E o verbo ser é fundamental nessa história. O verbo ser é fundamental para designar o que é, aquilo que é, né? Sócrates é homem, é uma afirmação, né? A gente pode ver que na estrutura do pensamento lógico chinês, não temos o jarro é, como a gente viu na reflexão anterior, né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, esses são juízos predicativos, né? O que é um juízo predicativo? É um juízo no qual o predicado, por exemplo, mortal, atribui alguma característica ao sujeito. Sócrates é o sujeito e homem é a condição de Sócrates. Sócrates é homem, Sócrates é filósofo, Sócrates é isso, o mundo é assim, é. Então, a predicação e o verbo ser se tornam elementos fundamentais para que o raciocínio, aquele que raciocina, chegue o quê? À essência das coisas, à verdade como elas realmente são. Então, na estrutura do pensamento aristotélico, forma lógica predicativa, todo homem é mortal, Sócrates é homem. Forma lógica predicativa, essência, e a essência enquanto substância última e verdade estão intimamente relacionados. Agora, veja só, o pensamento budista não é um pensamento predicativo, é um pensamento relacional ou interrelacional. Eu falei na exposição anterior sobre lógica interrelacional, a lógica complementar do Yin, do Yang, a lógica complementar do capítulo 11 do Tao Te Ching. Isso é completamente diferente da estrutura lógica do Aristóteles. São dois universos, dois formatos lógicos distintos, mas são dois formatos lógicos. Ora, o que o Eckhart vai fazer com isso? Vamos passar para a próxima, por favor, Helena. A grande questão do mestre Eckhart é a superação da predicação. Mas vamos entender agora o que vem a ser isso. Entende? A superação da predicação. O que é isso? Entende? O Eckhart vai fazer uma diferenciação muito interessante entre Deus e deidade. Deus é predicável, né? Deus é bom, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Né? Agora, esse é o momento anterior ao momento da percepção ou da compreensão, ou esse é o momento anterior ao momento do oitavo quadro, o momento do esquecimento total do boi e do pastor. Então, veja só, predicar, falar alguma coisa sobre Deus, sobre o mundo, sobre qualquer coisa, é o momento da fuga,
do boi para o Eckhart. É um momento que não nos permite compreender as coisas como elas realmente são. Certo? Então, nós estamos numa relação de predicação, de afirmação sobre o mundo, mas é um momento de afirmação sobre as coisas, sobre Deus, sobre qualquer tipo de objeto que nos aparece, que nos distancia da forma como elas realmente são. Por quê? Porque Deus é, em última instância, certo? Um Abgrund. Aí eu vou explicar um pouco melhor essa questão do Abgrund, e aí o Eckhart vai usar duas palavras. Deus é a predicação, portanto, quando nós falamos de Deus, nós estamos no plano ainda de atribuir alguma característica a Deus, de atribuir alguma qualidade a Deus, de atribuir alguma qualidade às coisas, de falar predicativamente sobre o mundo, né? Então, nós estamos no plano de Deus. Aí o Eckhart usa dois termos, que é Deus e deidade. Em alemão é Gott e Gottheit. Duas palavras em alemão. Eu vou usar mais uma palavra em alemão, mas não quero, sem pedantismo, porque é o seguinte: Deus é a predicação e deidade é o nada absoluto. E ele chama de nada absoluto Abgrund. Aí eu vou explicar um pouco mais. Então, o Eckhart vai dizer o seguinte: olha, atingir o máximo da nobreza disso que somos nós, não é ficar no plano de Deus, é ficar no plano da superação de Deus. Permanecer em Deus é ainda permanecer numa prisão, é ainda permanecer em algo que nos segura, portanto, nós estamos ainda completamente distantes da verdadeira liberdade. O Eckhart usa justamente o termo liberdade. Nós só chegamos à liberdade humana, nós só chegamos ao momento, vamos chamar assim, da iluminação budista, quando nós superamos a própria condição predicativa de Deus. Deus é, em última instância, um nada absoluto, é um Abgrund. Olha só, aí Deus Deus e Abgrund são os mesmos. Agora, eu vou explicar um pouco essa palavra em alemão. Só uma coisa, Abgrund tem um prefixo, e Grund, olha que coisa interessante, Grund em alemão é razão, tanto razão, como fundamento, como piso. Você usa a palavra em alemão, Grund é piso também, é chão. É aquilo que sustenta. E a mesma palavra para razão. Razão em alemão é Grund. Agora, Abgrund é abismo. Abgrund é abismo. É o desfundamento, é a não fundamentação, é a falta de qualquer coisa, é o nada absoluto. Então, veja só, o Eckhart, ele coloca a seguinte questão, né? Enquanto nós estamos no plano, né, de venerar Deus, enquanto nós estamos no plano de falar que Deus é bom, que o mundo é assim, que o mal é isso, que todas as coisas são, de alguma forma, nós estamos no plano da predicação e no plano ainda completamente distante do plano da verdadeira liberdade, que pressupõe outro elemento básico, que é o desprendimento, que é a serenidade. Então, o exercício todo da mística eckartiana, entende? É um exercício de desprendimento de todas as coisas. Desprendimento de todas as coisas, inclusive de Deus. Ora, essa é a mesma perspectiva zen budista. Então, o Eckhart diria o seguinte: enquanto vocês estão rezando, vocês não chegaram ainda aquilo que é realmente. Enquanto vocês estão falando de Deus, enquanto vocês estão predicando, nós ainda estamos num passo anterior. O boi ainda está solto. O boi não foi, né? Então, olha só, o oitavo quadro, entende que é o esquecimento completo do boi e do pastor, é o esquecimento completo de Deus. E o esquecimento completo de Deus é não falar mais de Deus. Coisa interessante, né? E aí nós vamos ver no nosso último encontro, entende? Que eu vou fazer uma análise vou fazer uma análise da análise que o Eckhart faz de Maria e Marta, uma passagem do Evangelho de São Lucas, e Maria
e Marta. Maria, olhando para Jesus, completamente vinculada a ele, e a Marta cozinhando, fazendo comida, entrando, fazendo as coisas simples, executando tarefas. Nós vamos ver também o 10º quadro do Boi do Pastor, o 10º quadro, entende? Que é um velho que se encontra com um jovem, que está no mundo, nas estradas do mundo. Para o mestre Eckhart, Marta, que estava fazendo comida, estava cuidando das panelas, chegou ao verdadeiro Deus. Certo? Enquanto Maria, que ainda estava de olho, entende? Completamente venerando, entende? Estava no momento anterior. O Eckhart diz o seguinte: Marta chegou ao não fundamento de Deus, entende? Por quê? Porque ela não está vendo Jesus, ela não está nem aí, certo? Ela está fazendo a comida, entende? Ela está vivendo cotidianamente. Então, essa interpretação que o mestre Eckhart faz do Evangelho, dessa passagem do Evangelho de São Lucas, diz o seguinte, assim, olha, Maria ainda está no plano da predicação, Maria ainda é aristotélica, Maria ainda está falando sobre isso, né? Mas Marta não, Marta está no momento, entende, que é um momento, assim, não quero colocar hierarquias em posições, entende? Mas é um momento posterior à predicação, porque a predicação ainda é uma marra. A predicação ainda é um apego. Então, veja só, o principal apego na perspectiva budista não é o apego às coisas materiais, é o apego a uma racionalidade que fala sobre o mundo de forma que visa chegar à essência do próprio mundo. Mas o mundo não tem essência, que visa chegar a uma substância última, mas o mundo não tem substância última, que visa chegar à criação do mundo, mas o mundo não tem criação. Então, veja só, essas são as principais amarras. Aí, nesse sentido, aquela pergunta, mas isso é um ateísmo? Certo? Se eu digo sim, é uma amarra, se eu digo não, também é uma amarra. Agora, veja só, e se for um ateísmo, por que nós não podemos, nós estamos apegados ainda a Deus? O Eckhart vai dizer o seguinte, se você está apegado a Deus, você ainda não chegou ainda ao verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é o Abgrund, é o sem fundamento, é o nada absoluto. Então para o Eckhart, aquele que chegou realmente a Deus, ele não fala mais sobre Deus. Ele não discursa sobre Deus. Claro que ele ia ser queimado se não tivesse morrido antes, né? Porque ele estava colocando em xeque toda a estrutura hierárquica da igreja, ele estava colocando em xeque muita coisa, mas ele era um superior também. O Eckhart não desconsiderava a estrutura, mas ele colocava a seguinte questão, assim, não é o blá, blá, blá que nos leva a Deus, entende? Não é a leitura da Bíblia, não é dizer que Deus é isso, é aquilo, entende? Na verdade, o momento de percepção dessa união que está no 8º quadro, entende? Que é o nada absoluto, que é o abismo total. E perceber esse abismo total não é cair no desespero. E somente quem está no estado de desprendimento total, aí o Eckhart tem um livro importantíssimo sobre desprendimento, Abgeschiedenheit, em alemão, o desprendimento total, e depois outro termo importantíssimo, entende? Que é a Gelassenheit, que é a serenidade. Somente uma mente, somente algo sereno, somente algo completamente livre é que tem condições de chegar à ideia de que Deus morreu, que Deus não é necessário, que predicar sobre o mundo não é mais necessário, e isso não é um problema. Ora, essas questões, elas são questões que nos levam a um ceticismo, que nos levam a um niilismo? Não. Elas não são questões que nos levam, então quer dizer que não tem sentido? É uma falta total de sentido? Então, não é uma falta de sentido. É outra forma de se relacionar com o mundo, né? Aí sim,
a partir dessa outra forma, não predicativa, de não dizer o mundo é assim, a parede é branca. Olha a predicação, a marra da predicação é usar o verbo ser para tudo. Nós vamos ver que o verbo ser vai ser abolido nas tradições orientais, não é pela inexistência do verbo ser nas línguas orientais, é porque todas as vezes que você fala isso é assim, não é mais. A não ser que você pense que exista uma essência. A essência permanece. Então, não tem permanência nessa história. Aí o que a gente poderia dizer, será que em Eckhart também não tem permanência? Porque, veja só, o que nós reivindicamos como sendo a permanência mais queridinha é a alma, que subsiste depois da putrefação dos corpos. É a alma. Mas no budismo não tem uma alma que subsiste, não tem uma essência. A ideia de essência foi embora. E o Eckhart e o Aristóteles vinculou a ideia de essência à predicação e à verdade. A verdade só pode ser atingida num formato silogístico lógico, como foi colocado pelo Aristóteles. Ora, mas nós temos outras possibilidades de compreensão da verdade, mas não enquanto algo estático, algo permanente. Aí, talvez, nesse sentido, a verdade também vai para as cocuias. Ah, mas então quer dizer caímos no relativismo? Não, isso não é relativismo. Certo? Isso é um perspectivismo. A partir de uma determinada perspectiva, você vê parte da tal da verdade. Mas a verdade não pode ser compreendida. Ela pode ser parcialmente apreendida. Eu gosto muito de citar como exemplo o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é muito engraçado, né? Dalai Lama. Aí você vê a entrevista com o Dalai Lama, é aquela coisa assim, chata, né? Então, Dalai Lama, mas o senhor falou que os cristãos estão com a verdade? Estão, sim, estão sim. Mas o senhor falou que os comunistas estão com a verdade? Estão sim. Mas o senhor falou que os budistas estão com a verdade? Estão sim. Mas o senhor falou que todo mundo está com a verdade? Tá sim. Então, assim, aparentemente é algo absurdo, mas é algo muito sensato. É algo muito sensato. Assim, no fundo, o Dalai Lama está falando o seguinte, ó, a sua pergunta é uma pergunta chata, certo? Assim, você sabe muito bem que a tal da verdade, né, ela não é assim, então... A verdade, ela só pode ser apreendida no silogismo aristotélico, certo? Que vai chegar tal, entende? Mas aquilo ali, aquele tipo de construção argumentativa pressupõe a ideia de uma imutabilidade. A estrutura aristotélica só funciona com o imutável, com o permanente. E o que o Eckhart faz é justamente, certo, dizer o seguinte, não, chegar à deidade é chegar à impermanência total e daí? Certo? Isso seria o desprendimento total. Isso seria a serenidade total. Que tipo de pessoa seria essa? Claro, esse é o tema da última sessão, do último encontro, que é justamente como percorremos as estradas do mundo a partir do desprendimento, principalmente do desapego das amarras predicativas, das formas de falar sobre o mundo. A Terra é assim, o mundo é assim, isso é. Se vocês retomarem aí o 10º quadro, no 10º quadro, o velho vira para o jovem e pergunta, você já comeu hoje? E você viu as flores? Ele não predica, ele não diz, olha, o budismo é a salvação, o mundo é assim, meu filho, você não viu? Ele não fala, ele não afirma. E não afirmando, fazendo perguntas aparentemente sem sentido, ele leva o outro ao quê? A encontrar as pegadas do boi. Então, ele não diz, assim, meu filho, é o seguinte, tá? Olha, você está frito, certo? O seu boi desapareceu, certo? Você está pensando que você é o seu si mesmo verdadeiro. Não é assim. Tá aqui o livro, você vai ler isso daqui, você vai encontrar o seu... Não, ele não faz isso, por quê? Porque isso não leva ao verdadeiro si mesmo. O que é que leva ao verdadeiro si mesmo, entende? É perceber,
certo? Perceber as coisas simples, perceber a dinâmica simples da complexidade da própria vida, né? Tudo é muito simples, aí quando eu observo de novo, tudo é muito complexo, depois eu observo de novo, tudo é simples de novo, é complexo, é simples. A montanha famosa, passagem zen, né? A montanha é uma montanha, mas não é uma montanha, mas é uma montanha, mas não é uma montanha. Isso é a dinâmica que passa por nós mesmos quando nós procuramos isso que nós somos, em última, não chamar de última instância, isso que é o nosso verdadeiro si mesmo. Então, veja só, essa procura parece que nos leva a um abismo. Abgrund. E o Eckhart vai dizer, somente aquele que chega ao Abgrund é que chegou realmente aquilo que é verdadeiramente Deus. Ora, mas como chegar a isso? Seria abandonar referências fundamentais? Ou seria pensar referências fundamentais a partir de outras perspectivas? Né? Então, veja só, quando o Nishitani, o Ueda e Tsujimura voltam ao mestre Eckhart, eles voltam justamente a esse momento da não predicação, porque nós vamos ver que a perspectiva do Nagarjuna é destruir todas as predicações. O mundo é assim? Não. O mundo é assado? Não. Isso. Então, o Nagarjuna vai destruindo as predicações, vai destruindo. Por quê? Entende? Porque a predicação só é possível a partir da existência de uma substância última. E essa substância última não existe. Um elemento último não existe. Algo que subsiste por si mesmo não existe. Na perspectiva zen budista, tudo existe numa interrelacionalidade. Inclusive do meu objetivo com o meu subjetivo. A minha subjetividade e a minha corporeidade, entende? São interrelacionais. Não são separadas. Não há uma substância, não há uma subjetividade independente da corporeidade. Isso é absurdo, entende? Assim, eu e meu corpo, entende? Isso, essa coisa mais estranha que nós falamos, assim, não, mas eu sou uma coisa, o meu corpo é outra. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Por que nós não aprendemos a trabalhar a ideia de que nós somos o nosso próprio corpo, entende? Que o nosso eu e o nosso próprio corpo se interrelacionam de forma complementar. Porque senão um fica dependente do outro. Isso é um problema, entende? Porque quando um vai, que é certo, o outro não. E o outro. E quando o corpo vai, e a alma? A alma tem que permanecer. O mais interessante nas tradições ocidentais, na tradição ocidental, assim, até os ateus mesmo, mas alguma coisa tem que ficar, senão não tem sentido. Mas peraí, se tudo acaba, não tem sentido. Quer dizer, no fundo, o nosso sentido é a permanência do nosso eu. Olha que coisa interessante. Nós tentamos atribuir sentido somente a partir da perspectiva da permanência do meu eu. O outro morreu, escafedeu, não tem problema nenhum. O porco morreu, o porco não tem alma, não tem problema nenhum. A galinha também não tem alma, a vaca também não tem alma. Certo? Morreu, virou capim, virou adubo. Mas eu não. Certo? Mas como assim? Como assim? Não, mas o meu eu... Então, veja só, esse é a principal forma de apego. Certo? O apego à ideia da permanência. E esse apego à ideia da permanência está vinculado ao apego da estrutura formal de falar sobre as coisas. O meu eu, o mundo. Então, veja só, a construção da ideia de uma subsistência no Ocidente está diretamente ligada à forma lógica da predicação, que está ligada à busca pela verdade. Então, assim, é um conjunto, não há nada solto nesse formato
como Aristóteles nos coloca, e outra coisa importantíssima, nós somos mais aristotélicos do que a gente imagina. Então, assim, nós somos essa tradição. Bom, só para encerrar, deixa eu ver, gente, as horas aqui são um minutinho. Bom, estou encerrando agora. Só para concluir, o retorno da filosofia da escola de Kyoto ao mestre Eckhart tem como principal, a meu ver, como principal finalidade, estabelecer um diálogo entre Ocidente e Oriente. Então, nós temos aí um bom pontapé para uma perspectiva certo? Interfilosófica, intercultural, né? ou intra, ou trans, tem gente que não gosta da intercultural, fala da transcultural, não sei o quê, não interessa o termo, e tem vários, tem uma briga teórica em torno desses termos, mas o mais importante é colocar o Eckhart conversando com o Nagarjuna, colocar o Nietzsche conversando com Dugin, colocar Aristóteles conversando com, certo, sei lá, com Nishitani, colocar esses pensamentos em diálogo, e a partir desse diálogo a gente pode ver o que sobra para a gente, aí, né? O que sobra enquanto busca pelo boi, né? Pelo aquilo que nós somos, não na nossa essência, entende? Mas pelo aquilo que nós realmente somos. De repente, nós não somos nada com essência, nós somos interrelacionalidades e nós estamos procurando essência. E esse procurar essência é que talvez, ou em algumas perspectivas, procurar qual é a minha essência, como eu sou, que eu é esse, que ego é esse, que permanece, é justamente o principal apego. Aí sim, o esvaziamento do eu é fundamental para eliminar o principal apego. E da eliminação desse apego, aí decorrem os outros, entende? Porque quem percebe essa dimensão, entende? Não vai passar a vida tentando ganhar dinheiro. Não vai passar a vida tentando fazer coisas absurdas. Vai viver. Mas eu sou obrigado a trabalhar. Vai trabalhar, entende? Vai fazer isso, vai fazer um serviço do que for, vai trabalhar numa fábrica, entende? Mas ele tem outro comportamento na fábrica. Em qualquer lugar que ele tiver, ele se comporta de outra forma completamente diferente. E esse comportamento, entende? É um comportamento da serenidade. Não é um abandono do mundo. Isso está para nosso próximo ponto. Não é um abandono do mundo de forma nenhuma. As obrigações, elas estão aí e tal, e tudo, mas assim, mas sem ressentimento. Né? Gente, abro agora para as perguntas. Né? E é isso que eu tinha que falar, por enquanto. Posso falar um pouquinho, Florentino? Claro, Paulo. O pensamento de Eckhart parece-me que não conflita tanto com o pensamento de Heráclito. Quando se pensa, por exemplo, que tudo que é úmido seca, né? Aquilo que sobe também é descida. Né? Não sei se isso traduz, de uma certa forma, uma impermanência. Né? Não sei se eu entendo, se eu posso entender assim, se esse tipo de raciocínio, a enantiodromia de Heráclito, se não estaria próximo do pensamento de Eckhart. Olha só, Paulo, isso é muito interessante, porque o Eckhart compra uma briga com Aristóteles, e o Aristóteles na metafísica cita nominalmente poucos filósofos, mas um filósofo muito citado na metafísica é o Heráclito. E o Aristóteles fala o tempo todo: o Heráclito está errado, certo? O Heráclito, nós não podemos admitir a impermanência total. Né? Então, veja só, o Aristóteles, o Aristóteles vai fundar a tradição ocidental. Né? Agora, o Eckhart, eu acho que ele se vincula
a elementos que fogem do padrão da tradição, principalmente da tradição alemã, né, que está se formando. Né? Então, eu concordo com você. Nós vamos ter, a partir do Eckhart, nós vamos ter um retorno ao Heráclito também. Né? E, na verdade, é o seguinte, o Eckhart, ele cria a filosofia alemã. Né? Depois dele vem quem? Entendeu? Todos os pensadores que vêm depois do Eckhart falam o Heráclito é o grande pensador. O Heráclito foi resgatado. O Hegel fala o Heráclito é o grande pensador. O Nietzsche fala o Heráclito é o grande pensador. Todos foram leitores do mestre Eckhart. E depois o Heidegger fala o Heráclito é o grande pensador. O Heidegger vai dar cursos de Eckhart no início da carreira dele. Então veja só, o Heráclito foi resgatado, né, e mais pelo século XX. O século XX resgata mais ainda o Heráclito, entende? Mas veja só, o Eckhart não pagou pela vida, não pagou com a vida, porque morreu antes. Mas a fogueira já estava preparada, entende? Sim, já estava assim, aquecendo e tal, já estava preparando, a madeira já estava no ponto, né? Por quê? Entende? Porque eram teses heréticas, eram teses ateias. Olha só, como que você vai negar a alma? E tem outra tese complicada, uma tese muito interessante, que é o nascimento de Deus na alma do homem. Essa tese, essa fica para frente ainda. Deus nasce na alma do homem. Como assim? Né? Deus nasce na alma do homem. Como assim? Ele está dizendo o seguinte, que aí, isso fica, entende? Mas a deidade não. Ele diz quase o seguinte, olha, Deus é uma invenção do homem. Ele quase chega a esse ponto. Deus é uma invenção do homem. Mas é uma invenção que deve ser superada, porque, na verdade, o verdadeiro Deus é a falta total de fundamento, entende? Aí ele poderia dizer o seguinte, por quê? Porque nós não sabemos o que é isso. Entende? Na verdade, o mestre Eckhart estava admitindo a incompetência, entre aspas, nossa, chegar a esses pontos, entende? Dizendo o seguinte, assim, ó, a gente construiu um Deus que nos impede de chegar ao verdadeiro Deus, que é a falta total de fundamento, que é o Abgrund. Né? Eu acho que ele retorna, assim, também concordo com você, um retorno ao grande mestre Heráclito. Né? E veja só, o Heráclito perdeu para o Aristóteles, e perdendo para Aristóteles, nós temos a construção do pensamento ocidental e a construção da ideia de que tem uma substância permanente. Enquanto que no Oriente, não, o Heráclito ganhou a parada no Oriente. Eu costumo fazer uma brincadeirinha, uma piadinha, olha, a diferença do Ocidente e Oriente é a seguinte, no Ocidente o Heráclito perdeu a batalha e no Oriente ele ganhou. Sabe? Por isso mesmo que os filósofos da escola de Kyoto voltam ao mestre Eckhart, porque eles compreenderam justamente esse momento heraclitiano do mestre Eckhart. Concordo completamente com você. Tá certo. Obrigado, Florentino. Interessante. Florentino, temos uma pergunta no bate-papo. Só um minutinho. Então tá. Deixa eu só ler aqui, gente, eu não li nada, viu? Eu estava aqui. Antes da pergunta, você vai ler? Deixa eu só ver. Tá. Tá. Qual que é a pergunta? Qual seria a relação de Deus, de Eckhart, do AT, com esse pensamento do vazio não conceitual? Ou seja, ele, como teólogo, faria essa relação? Qual seria a relação de Deus, de Eckhart, do AT, com esse pensamento do vazio não conceitual? Ou seja, ele, como teólogo, faria essa relação? O que é AT, hein, gente? Eu não entendi. Antigo Testamento, quase falei isso. Né? Antigo Testamento. Beleza, obrigado. Veja só, o Eckhart é um teólogo que vai dizer o seguinte, olha só, não há diferença entre teólogo e filósofo, entende? Isso já estava... São Tomás de Aquino já tenta fazer isso, entende? E o Eckhart tem uma tese, outra tese interessante, entende? Que é a da fusão de Deus do intelecto, Deus ser e pensar, certo? Estão muito próximos. Então o teólogo, ele é também um filósofo, né?
Veja só, o Antigo Testamento, como que os principais teólogos veem o Antigo Testamento, entende? Assim, é um livro da tradição, isso não há, assim, não há nenhum problema, né? Agora, o Eckhart está mais vinculado ao Novo Testamento, aos evangelistas, né? Eu não sei, assim, na verdade, eu não sou especialista em Eckhart e nem em teologia, né? Mas veja só, o, o Eckhart, o Eckhart não nega a tradição, certo? O teólogo vê com lupas da fé, o filósofo procura o conhecimento. Não, mas olha só, é uma questão. O que o Eckhart vai dizer é o seguinte: olha só, o teólogo verdadeiro é aquele que procura com conhecimento. Então, a ideia de que Deus só pode ser compreendido pelo conhecimento, entende? É uma ideia que surge com São Tomás de Aquino, passa por Eckhart, depois o Leibniz vai chegar à teologia racional, entende? Que é a compreensão, o acesso a Deus pela razão. Então, veja só, o teólogo para o Eckhart não é aquele que vê com as lupas da fé, certo? Aquele que vê com as lupas da fé, ele chega a Deus, ao erro. Agora, aquele que busca com o conhecimento, entende? Chega à deidade. Então, essa cisão, no Eckhart, não há uma cisão entre teólogo que lida com a fé e o filósofo que busca o conhecimento. Não há em Eckhart. Na verdade, o conhecimento é fundamental para o Eckhart. Tem vários tratados sobre o intelecto, entende? A função do intelecto. Deus como intelecto puro. É outra tese, entende? Deus é o intelecto puro, Deus é o pensar puro. Não há uma negação do pensamento. Agora, o que o Eckhart está fazendo, ele está rompendo com os conceitos tradicionais da igreja e principalmente com o conceito tradicional de Deus, ao criar um conceito, entre aspas, vou chamar de conceito, mais importante, entende, que Deus, que é o conceito de deidade, que não é mais predicação, é o abandono da predicação, inclusive o abandono da própria filosofia. Mas no Eckhart não há essa separação, entende? O teólogo vê com as lupas da fé. Não há. Pelo contrário, entende? A afirmação da ascensão, da ascensão a Deus pela própria reflexão filosófica, né? Principalmente nas obras latinas. O Eckhart tem as chamadas obras latinas dele, são todas de filosofia pura. Né? E a filosofia pura na seguinte questão: olha, sem a filosofia nós não chegamos àquilo que é Deus na sua forma mais... eu não gosto de usar a palavra Deus, entende? Porque ele faz uma separação. Quando o Eckhart descreve, ele fala Gott e Gottheit, Deus e deidade. Então, Deus é um momento anterior. Né? Sem o intelecto, a gente não chega à deidade. Certo? Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Eckhart sobreviveram até hoje na inter-relação. Então, existem. Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Eckhart sobreviveram até hoje da inter-relação. Então, existem. Olha, são grandes pensadores, são pensadores importantes que formam a tradição ocidental. Não devem ser abandonados de forma nenhuma. Santo Agostinho é importantíssimo, entende? O conceito, questões importantíssimas. E claro que sobreviveram e vão sobreviver. Esses grandes pensadores vão sobreviver. Agora, o que eu acho que é mais importante para a gente é ver quais são as reflexões que esses pensadores fazem que nos servem. Né? Muita gente vai pegar o Aristóteles, vai pegar o Santo Agostinho e tal, e tudo, entende? Outros pegam outros pensadores. Mas então quer dizer que isso é um balaio, sei lá, a gente escolhe o que quer e tal. Tudo claro que a gente escolhe o que a gente quer pegar. Né? Agora, tem um detalhe, você tem que escolher, e se você está disposto ao diálogo, entende? Você tem que explicar por que essa sua escolha. E como você está escolhendo? Por que você está escolhendo São Tomás de Aquino, por exemplo, para alguma referência?
e não outro pensador, não Heidegger? Por que você escolhe isso ou aquilo? Então veja só, nós estamos numa perspectiva da não existência de uma verdade. A verdade, na minha reflexão, a verdade ela é perspectivista. Então, aí eu fico ainda com o Dalai Lama. Eu digo o seguinte, a verdade está com Aristóteles? Está. A verdade está com Santo Agostinho? Está. A verdade está... mas eles se negam e tal e tudo. Eu falei assim, bom, mas tem coisas aí que são complementares, né? Então, veja só, o conhecimento humano é feito nisso que você colocou, nessa inter-relação. Agora, se você pegar só um pensador ou só uma forma de pensar, eu acho que você está distante do que eu chamaria, entre aspas, de verdade. Por isso que eu faço filosofia intercultural, por isso que eu vou à Índia, por isso que eu vou à China, porque nós esquecemos essas perspectivas de pensamento também, nós deixamos de lado, né? Aí fala, Santo Agostinho, claro, agora o Nagarjuna também existe, e sobrevive até hoje, né? O Dogen também, o Fatsang também, o Nishida também. Então, nós temos um conjunto de pensamentos que sobrevivem, vão sobreviver. Essa diversidade é fundamental. Essa diversidade é fundamental. Diversidade de pensamento humano. Mas esses pensamentos, Florentino, essas reflexões, esses ensinamentos, para mim, fica complicado, porque para mim reflete a alma desses pensadores. Eles não morrem, eles não acabam, eles não viram nada. Está difícil para mim entender essa proposta de nada, né? Quando eu pego esses grandes autores, Nietzsche, Heidegger, enfim, todos eles, eu tenho um encontro com eles. Então, para mim, eles existem, eles não entram nesse nada, entendeu? Mas olha só, Cíntia, o nada aqui não é uma falta, né, na perspectiva oriental. Esse nada não é meu, esse nada é da perspectiva oriental. Esse nada é o Shunyata, colocado pelo Nagarjuna, entende? Não só por ele, entende, mas pelo próprio Buda também anuncia a tese da vacuidade da coordenação interdependente, né? O que nós temos é o seguinte... a ideia de que não tem algo que subsiste por si próprio, por si mesmo, isso é o que a gente chamaria de nada, né? Então, é a não subsistência. Agora, o fato de terem pensadores que afirmam que há uma subsistência não significa que eles estejam completamente errados, certo? Tem um erro aí, tem um erro. Agora eu pego questões importantíssimas de pensadores que cometeram erros graves, a meu ver. Cometeram erros graves, que acreditam na ideia de um Deus que colocou todo em movimento. Essa tese eu não compro. Então, se o pensador diz, olha, então Deus criou tudo e vai nesse... Essa tese eu não compro, né? Mas eu tenho alguns elementos desses pensadores. Por exemplo, olha só, Santo Agostinho. Você não vai a lugar nenhum sem Deus em Santo Agostinho. E é o Deus que colocou tudo. Agora, veja o conceito de tempo em Santo Agostinho. Está no capítulo 11 das Confissões, entende? Só, não existe passado, presente e futuro, entende? Nós temos só o presente total e o passado é a lembrança de um presente que não é mais e o futuro é a aspiração de um presente que está por vir. Ou seja, é uma concepção de tempo extremamente eficaz, interessante. E, para mim, tem alguns pensadores que trabalharam o tempo de uma forma que transformaram as nossas concepções de tempo. Um é Santo Agostinho, o outro é Heidegger, e tem dois intermediários aí. Fora isso, entende? Todo mundo repete as questões referentes ao tempo. Então, se eu entro na reflexão sobre o tempo hoje, eu pego 3 pensadores. Um é Santo Agostinho. Então, é um pensador fundamental. O Aristóteles, entende? Se eu entro em outras questões, eu pego Aristóteles. Agora, eu não pego esse vínculo que ele faz da lógica com a verdade e com a permanência. Algo deve permanecer. Esse conjunto aí eu não pego, mas eu estou lendo outros autores. Agora, eu li Aristóteles, eu li Santo Agostinho, eu li todos esses pensadores, eles foram importantíssimos para a minha formação
e continuam sendo. Agora, eu li outros também, eu li Nagarjuna. Quando eu li Nagarjuna a primeira vez, foi uma paulada, certo? Eu fiquei desconcertado. Por quê? Eu não imaginava ler alguma coisa nesse formato, né? Eu falei, não, isso não, isso não. Eu fui lendo, ou seja, gente, esse pensador que dá uma paulada na ideia de permanência, ele funda uma tradição. Entende? Assim, uma tradição que é a tradição zen budista, entende? Ele vai fundar uma tradição muito maior do que a tradição cristã. E não é um povo desesperado que está todo mundo querendo dar um tiro na cabeça porque não tem sentido, que nada. Eles acham sentido a partir de outra perspectiva. Então, por que nós achamos sentido só na ideia de permanência? Só tem sentido se for permanente. Por que nós não admitimos a possibilidade do nosso fim? Olha que coisa louca, nós não admitimos isso. Né? Não, nós viramos adubo. Por que nós não admitimos a possibilidade de virar adubo? Aí um budista vai dizer, mas não é só adubo, entende? Porque vira planta, vira comida, vira tudo de novo. Ou seja, é o renascimento. Portanto, o fim, o chamado fim da vida, na verdade, é o começo de outra vida e de outras milhares de vidas. Por que a gente... Ah, mas isso é puro materialismo? Certo? Essa é uma forma de compreender, uma forma muito mais complexa de compreender a natureza. Né? E é uma perspectiva distinta da nossa. Agora, um ponto que eu pego, olha só, o Ocidente é muito inflexível. A gente pega esses pensadores todos do Ocidente aí, todos eles praticamente trabalham com determinados conceitos e não abrem mão disso. Né? Um deles é a ideia de que tem um pontapé inicial e vai percorrer um caminho. Né? Então, eu vejo na tradição ocidental uma certo? Assim, uma flexibilidade muito maior do que nas tradições orientais, com as diferenças. Certo? No Ocidente, assim, tocou na permanência, não, aí eu não brigo mais, porque o meu eu não admite deixar de... Mas assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é básico. Então, mas por que a gente não aplica isso à totalidade, entre aspas, do meu eu? O budismo faz isso. Assim, inclusive a sua alma, entre aspas. A sua alma vai, entre aspas, ela vai espedaçar, vai virar adubo também. Mas olha só, mas o Santo Agostinho admite essa tese, certo? Santo Agostinho admite o Lavoisier, certo? O Aristóteles também não. O Aristóteles entende. Essa tese é Heráclito. Né? Na natureza nada se perde, nada, tudo se transforma. Isso é Heráclito. Entende? Então, só a ciência moderna é que vai dar essa paulada na ideia de que é um criador e tal e tudo, e de que algo permanece. Então, o Lavoisier dá de certa forma, entende, uma grande paulada na ideia de permanência. Mas nós não radicalizamos Lavoisier. Mas é mais ou menos, entende? Porque algo permanece. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não, há algo que não se transforma. Há algo que permanece. Ou seja, eu vou morrer, vai me enterrar e tal, eu vou virar adubo, vai virar capim, vem uma vaca, come e tal. Não, de jeito nenhum, alguma coisa. O Lavoisier diria o seguinte, não, você vai enterrar ali e tal, vai virar capim, vem a vaca, come, e o Lavoisier ainda diria pior, vem uma vaca, come, e depois, plof, tá você ali, ó, você vira um monte de bosta de vaca. Hã? E aí, olha que louco que é isso. Não, o Lavoisier diria isso, entende? Né? Agora, olha só, isso é um exagero? É um exagero, entende? Mas é o real. Né? Agora, entre aspas, é o real, entre aspas, é o real na perspectiva do Heráclito. Mas o Ocidente não lida bem com essa tese. Sabe? Florentino, tem uma pergunta da Vitória. Ela abriu o microfone. Você quer falar, Vitória? Ou você já escreveu aqui no bate-papo? Eu já escrevi, pode ler. Ok. Então, tem duas, Vitória. A serenidade vem com a desafirmação do si. Olha só, a serenidade. Tem... Aí a grande questão, olha só, como chegar a tal da serenidade, entende? Ela, na verdade, é que vai permitir
a compreensão do verdadeiro si mesmo. E, olha, e o verdadeiro si mesmo é aquele si mesmo desgarrado do próprio si mesmo. Como que é isso, então? Então, o exercício de esvaziamento do eu é um exercício fundamental para se chegar... A desafirmação de si. Oi? Na hora que você faz a desafirmação de si, você faz o si mesmo. Sim, sim. Então, eu concordo com você, eu concordo, é a desafirmação, Vitória, eu concordo, é a desafirmação de si, certo? E eu gosto muito da ideia, de esvaziamento. Por quê? Porque tem o vazio de novo. Tem o vazio de novo, entende? Agora, o eu vazio, entende? Não é o eu sem sentido. O eu vazio é um eu não agarrado. Entendi. E o que seria esse? Aí sim a serenidade. Na verdade, a serenidade vem com o exercício de desapego, né? Inclusive do próprio eu. Mas como fazer isso? Entende? Então quer dizer que eu não cuido de mim mesmo? Não, não é isso. Quer dizer que eu não tenho o meu eu? Tenho o meu eu, entende? Mas agora tem uma coisa mais importante também, é que é um exercício permanente. Nas tradições zen budistas não tem iluminação permanente, principalmente o Dogen. O Dogen fala, olha, iluminação é cotidiana, o tempo todo. Aí a gente vai ver na próxima semana, no próximo encontro, a importância da cotidianidade nessa desafirmação do si, que é, em última instância, a serenidade. Mas é isso, a serenidade vem com a desafirmação, vem. Agora, como? Né? Como que chega a isso? Muito obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço ao quem postou aqui, agradecendo pela aula. Eu que agradeço pela presença. É possível ainda fazer uma pergunta? Por mim, sim. Não sei se pela Helena. Sim, claro. Então tá. Oi, Selma. Professor Florentino, oi. Eu primeiro quero agradecer, que eu aprendi muito hoje, né? Mas eu estou exercitando ainda, né, o pensamento desse filósofo. Mas o que ficou para mim é que não é um esvaziamento no sentido, como foi colocado, né, da falta, mas é justamente a reunião de tudo num patamar meio que de igualdade, mais ou menos assim como a metáfora das cores, que quando ela se reúne vira tudo branco, né? Então, se tiver algum pensamento filosófico que faz algum destaque maior, aí então o apego. Se eu tenho a compreensão, e é óbvio, né, que se a deidade é o nada absoluto, é porque, de uma certa forma, ela já atingiu todos os níveis de intenção filosófica. E por isso, para nós, é tão difícil. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas eu acho que eu pensei um pouco por esse caminho. Então, é mais fácil ficar sereno quando eu me desapego desses saberes como sendo a única possibilidade e posso compreender que existe o que sobe, o que desce, o que seca e o que molha, como um movimento que quando está subindo eu já sei que uma hora vai cair, e quando está seco uma hora vai molhar, e assim por diante, né? Porque é uma possibilidade do tudo, né? Por isso o nada absoluto. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Não, faz sentido, Céu. Faz sentido, porque olha só, está justamente nessa direção, entende? O nada absoluto, a gente, assim, na tradição ocidental, ou grande parte da tradição ocidental, o nada é sempre uma deficiência. Né? Então, veja só, não estamos aqui tratando de uma deficiência, uma falta. O nada é uma falta. O nada e o nada absoluto, então, é a falta absoluta. Está faltando alguma coisa ali, o nada falta. Não, mas olha só, a percepção do nada absoluto, não é nem a percepção do nada absoluto, nós não percebemos o nada absoluto, não é objeto.
Outra coisa importantíssima, entende? Que nós não podemos objetificar o nada absoluto. O nada absoluto é isso. Aí nós estamos, mais uma vez, transformando o nada absoluto no erro. A gente está vendo aristotelicamente o nada absoluto. Então, o nada absoluto é o momento do tal do iluminado, entende? Aí, olha só que o iluminado é o velhinho do 10º quadro. Ele não está orientando ninguém, ele não está explicando. Ou seja, na verdade, ele rompeu com as predicações, na verdade, ele rompeu com as verdades. As verdades. Agora, não é fácil romper com as verdades, né? Sim, porque nós temos verdades, entende? O tempo todo a gente está fazendo afirmações verdadeiras, isso, tal. Então, agora, veja só, como chegar a esse patamar, certo? Como chegar a esse patamar? Não tem receita, mas a gente sabe que é uma possibilidade, né? Pelo menos é uma possibilidade indicada pelos budistas e pelo Eckhart. Então, eles estão indicando isso, e que só é possível chegar a esse ponto a partir de rupturas com determinadas amarras. E a predicação faz parte dessa ruptura, ou seja, todo conhecimento científico leva a essa amarra. Olha, deixa eu dar um exemplo, né? Eu fiz uma reflexão um tempo atrás sobre essas questões, e depois eu comparei essas reflexões com um cientista ocidental, né? Mas e aí? Como é que fica essa questão? Um cientista ocidental que um físico-químico que sabe muito bem o que é um copo, a concepção, a formação da sílica, a estrutura molecular da sílica, tal e tudo, e sabe muito bem que os átomos são permeáveis, não são impermeáveis, entende? Que a sílica e a água têm uma proximidade atômica muito grande, certo? Então, assim, em última instância, qualquer cientista sabe, todo cientista sabe muito bem, entende? Que, teoricamente, o copo não comportaria água, teoricamente, entende? Assim, por quê? Porque não há impermeabilidade, certo? Então, você tem o quê? Você tem espaços, buracos e tal e tudo. No entanto, o cientista sabe da dinâmica louca que ocorre quando eu coloco a água dentro desse copo, e o copo e a água, os átomos de água, as moléculas, os átomos não vazam, e as moléculas não vazam também, senão nós não temos um caos, certo? Então, o cientista sabe do grau de complexidade que é a relação da água, entende, com a estrutura molecular do copo. No entanto, ele coloca a água no copo e toma. Ele não abandona o uso do copo. Assim, mas quem é que me garante que o copo vai realmente segurar a água, entende? Por quê? Porque a estrutura molecular, porque os átomos e tal, e tudo, no fundo estão em movimento, portanto, não tem nada compacto aí, entende? Ele não abandona o copo, ele não abandona a água, mas ele nunca mais vai afirmar que o copo é impermeável. Ele não vai afirmar o copo é impermeável. Não é bem assim, entende? Assim, claro que se o filho dele pequeno perguntar, escuta, pai, mas e a água? Para, então é impermeável? Ele vai rir e vai assim, é impermeável, espera, quando você chegar no 2º grau, você vai entender um pouco melhor a estrutura atômica de todos os copos e tal, e você vai ver que a impermeabilidade não existe em lugar nenhum. Nem aqui existe impermeabilidade. Não existe, não. Mas a água para ali. Mas como que isso para? Tem uma dinâmica interna própria, né? Então, a serenidade saber da impermeabilidade total de tudo, mas usar o copo, entende? Fala assim, então eu vou morrer de sede porque não posso usar o copo, a água e tal. Não, são duas coisas diferentes. Aí sim o Nagarjuna vai falar de verdade cotidiana, verdade ordinária e verdade suprema. Então, veja só, vamos chamar de verdade suprema a impermeabilidade total de tudo. E a verdade cotidiana, entende? É que esse copo vai segurar a água por um tempo, até que eu tome e tal e tudo, né? Então, a serenidade é saber lidar com essas duas coisas. É saber lidar com a complexidade absurda da estrutura
atômica, atômica de todas as coisas, principalmente do copo e da água, e usar ao mesmo tempo o mesmo copo para conter a água por um determinado tempo. Enquanto a gente está aqui conversando e tal, eu tomo, normalmente para uma aula, eu tomo 1,5 litro de água, né? Então, eu já tomei meu litrinho de água aqui, né? Então, eu uso o copo, não vou falar assim, eu não sou cético. Então, o nada é a inexistência de uma substância última, né? Mas tem um conjunto de forças, tem forças agindo. Quais são essas forças? Quais são esses elementos? Então, a serenidade é justamente, ou não quero dizer que seja, entende? Mas passa pelo âmbito da serenidade saber dessas coisas, saber da impermeabilidade total do copo, mas tomar água tranquilamente. Não, vou levar o copo para tomar água. Vou tomar água com esse copo. Não sei se ajudou, se complicou mais ainda. Desculpa. Passa por não saber também, né? Aí os saberes começam a mudar um pouco. A própria concepção de saber começa a mudar. Então, o não saber, aí o Sócrates vem, né? Os zen budistas, existem passagens assim maravilhosas da negação do saber. E na China, então, você pega o Chuang-Tzu, né? Ele deita e rola nessa história do não saber. Ele está o tempo todo ridicularizando quem sabe. Então, o tempo todo. Sócrates também ridicularizava quem sabe. Então, assim, os budistas ridicularizam, e qualquer pessoa que sabe um pouco ridiculariza o saber. Entende? Então, veja só, quando nós chegamos a os planos, quando a gente começa a compreender as coisas minimamente, a gente fala o seguinte, gente, mas isso não é nada, eu não sei. Assim, aí a tendência, cada vez mais, talvez, ao silêncio, ficar calado. Talvez o caminho de quem procura é o silêncio mesmo. Mas isso é mística? Isso não é mística, entende? Quanto mais calado você fica, menos você predica e menos besteira você fala, menos você se distancia. O mestre Eckhart dá uma rasteira também na predicação aristotélica. Fala assim, falar sobre Deus é o erro. Então, sobre a deidade não tem fala mais. Então, falar está no plano de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. A predicação está nesse ponto. Eu que agradeço. Bom, da minha parte, eu encerro e passo a palavra para a Helena para fazer os comentários finais, Helena. Tá? Obrigada, Florentino, pela aula de hoje. Agradeço. A gente teve também uma audiência no YouTube acompanhando. Agradecemos também a presença de todos que nos acompanharam por este canal. O Florentino volta no dia 7 de julho, daqui 4 semanas, para a última aula de Budismo Zen da Escola de Kyoto e Mestre Eckhart, trazendo uma releitura da história zen budista. E na quarta-feira que vem, 16 de junho, às 20 horas, retomamos o ciclo do astrofísico Amâncio Friaça, com a aula Camadas e Rotações dos Saberes, dentro da série que ele vem abordando, 4 aulas no total, intitulada Histórias com Mais que Dois Lados. Os encontros de saberes essenciais são gratuitos e você pode retribuir adquirindo a produção artesanal, alimentar e extrativista de povos indígenas e de comunidades tradicionais quilombolas por meio da Rede Multiétnica, um projeto lançado este ano pelo Centro de Estudos Universais e Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Saiba mais em redemultietnica.com.br. Agradecemos, então, a presença de todos e todas e até semana que vem. Até mais. Boa noite.